Vamos lá. Prontinho. Então, esse aqui, deixa eu botar para apresentar, é o exercício que eu deixei para vocês fazerem em casa. Então, teve tempo bastante para vocês resolverem esse exercício. Deixa eu voltar aqui nele. Relembrando aí, a gente tem duas empresas, a Azul e a Avianca. A empresa Azul está pensando em comprar a Avianca, né? A Avianca está apresentando baixa lucratividade, e aí a Azul está pensando em oferecer para os acionistas o valor de R$ 1 por ação, certo? O valor atual das ações no mercado é de 90 centavos. Então, a primeira pergunta... Não, antes da primeira pergunta, é importante essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui. Os executivos da Avianca podem decidir. Então, aqui é que o exercício vai dizer qual é a estratégia da Avianca. Porque a da Azul está bem clara, né? Ela está comprando, vai decidir comprar ou não vai comprar, né? Mas a Avianca, ela vai decidir o que se chama nos Estados Unidos de tomar a pílula envenenada. Os executivos da Avianca, quando eles veem que a companhia vai de mal a pior, eles podem, no final da sobrevida da empresa, adotar algumas medidas que podem prejudicar a própria empresa. Podem decidir aumentar benefícios para os empregados, né? E isso vai, se ele tomar a pílula envenenada, isso vai reduzir o valor de mercado da Avianca. É como se estivesse afundando e eles piorassem a situação para o barco afundar mais rápido, tá? E aí, então, a gente tem aqui a possibilidade dos executivos da Avianca tomarem a pílula envenenada, ou seja, prejudicarem a própria empresa ou não. Então, vamos às respostas. Descrever as ações possíveis de cada jogador, tá? No item A. Vou responder o item A aqui mesmo. Então, a Azul pode comprar ou não comprar a empresa, né? E a Avianca pode tomar a pílula envenenada ou não tomar. Então, você tem essas possibilidades aqui de ações que cada um dos jogadores pode acionar, tá? A partir dessas duas ações para cada jogador, a gente pode responder ao item B. Porque isso aqui é de forma genérica, né? De forma genérica. A Azul compra ou não compra, a Avianca prejudica ou não prejudica. Mas no item B, ele está pedindo outra coisa. Ele está pedindo para descrever os conjuntos que formam o espaço de estratégia da empresa Azul e dos executivos da Avianca. Aí tem a suposição. Supondo que cada um dos jogadores escolhe suas ações sem conhecer as ações do outro. Sem conhecer as ações do outro significa que a gente está num jogo simultâneo.
E os dois vão decidir ao mesmo tempo. Então, deixa eu responder aqui no item B. O espaço de estratégias, né? Espaço de estratégias. Vamos ver se vocês colocaram isso aqui. No item B, você tem o espaço da azul. Comprar ou não comprar. E a Avianca ela vai tomar a pílula. Ou pode não tomar a pílula envenenada, pode não prejudicar. Os executivos da Avianca, né? Então, esse aqui é o espaço de estratégia para um jogo simultâneo. Que é o caso do item B. Simultâneo. Tá? Bom, essa é a resposta do item B. No item C, ele pede a mesma coisa, que você descreva o espaço de estratégia dos jogadores, só que a suposição é de que quando os executivos da Avianca forem jogar, eles vão escolher suas ações já sabendo quais são as ações da Azul. Então, se eles já conhecem o que a Azul fez, se eles já conhecem o que a Azul fez, é porque a Azul joga primeiro e os executivos da Avianca jogam depois, certo? Então, no item C, a gente está em um jogo sequencial. Então, a gente vai montar o espaço de estratégias dentro de um contexto de um jogo sequencial. Certo? Para a Azul, que é a primeira empresa a jogar, é o primeiro jogador a tomar sua decisão, nada muda. Ela vai tomar sua decisão de comprar ou não comprar. Então, as estratégias da Azul são as mesmas, dado que ela, no jogo sequencial, é a primeira a jogar. Para a Avianca é que a coisa é diferente. A Avianca, os executivos da Avianca podem tomar a pílula se a Azul comprar. Vejam se vocês fizeram dessa forma, tá? E pode tomar a pílula se a Azul não comprar. Então, essa primeira estratégia, que é tudo isso aqui, ela está me dizendo que a Avianca, os executivos da Avianca resolveram prejudicar a empresa, não importa o que a Azul faça, se ela compra ou se ela não compra, eles vão prejudicar a empresa tomando a pílula envenenada. Tá? Uma outra possibilidade desse espaço de estratégias é que a Avianca não tome de jeito nenhum. Não importa o que a Azul faça. Então, não tomar. Se a Azul comprar e não tomar. Se a Azul não comprar. Isso aqui é uma outra possibilidade. Tá? Agora, ela pode também tomar se a Azul comprar e não tomar se a Azul não
comprar a empresa. Tá? Então, eu tenho tomar, não importa o que a outra faça. Eu tenho não tomar, não importa o que a Azul faça. E aqui ela pode tomar a pílula se a Azul comprar e não tomar se a Azul não comprar. E pode fazer o inverso. Não tomar se a Azul comprar e tomar se a Azul não comprar. Então, gente, observem que este espaço de estratégias nos dá 4 possibilidades de estratégias para o caso de a Avianca ser o segundo jogador, tá? Jogar depois da empresa Azul tomar a sua decisão. Tá? Espero que vocês tenham acertado esse espaço de estratégia aqui. Bom, espero que vocês tenham feito, né, o exercício. No item D, o exercício pede para vocês representarem a situação de interação estratégica entre os dois jogadores na forma estratégica, supondo a forma estratégica é a forma normal, ou seja, na tabelinha, né? Supondo que ambos tomam as decisões sem conhecer as decisões do outro. Então, coloque esse jogo numa forma normal, sendo um jogo simultâneo. Tá? Sendo um jogo simultâneo. É isso que pede o item D. Vamos lá, item D. Espero que vocês tenham feito desse jeito. Maravilha. Vamos lá. Aqui o jogador... Vamos colocar o azul, já que é um jogo simultâneo, tanto faz a gente colocar um ou outro, mas vamos deixar azul como jogador 1 e a Avianca como jogador 2. A azul pode comprar, né? Aí a gente coloca as estratégias possíveis ou não comprar. A Avianca vai tomar a pílula ou não tomar, certo? Esse aqui é o espaço de estratégia do item C que a gente fez. Tá? E aqui falta colocar só os resultados. Para a gente saber os resultados, a gente precisa ir lá no exercício e ver o que é que o exercício fala sobre isso. Certo? Aqui. Começa aqui, ó. Se os executivos da Avianca não tomam a pílula envenenada e a Azul compra, então, não toma e compra. A Azul lucra 200 mil, vou deixar só 200, tá? Para a gente, porque não tem muito espaço. E a Avianca sofre um prejuízo de 50 mil.
Tá? Então, na célula, né, na combinação de estratégias, compra, não toma, fica 200 e menos 50. Compra e não toma, aqui a gente tem 200 e a Avianca fica com menos 50. Tá? É aquela combinação é dita aqui nessa parte. Aqui, se os executivos tomam a pílula e a Azul não compra, então aqui é a combinação de estratégia, não compra e toma. Os executivos se desgastam com os acionistas e são demitidos, aí eles sofrem uma perda de 50 mil reais. A Azul não tem lucro. Então, na combinação de estratégias, não compra, toma, fica 0 e menos 50. Não compra e toma, fica 0 e menos 50. Tá? A Azul não comprou e os executivos resolveram prejudicar a própria empresa. Outra situação, se a Azul compra e os executivos tomam a pílula envenenada, a Azul vai realizar mudanças que vão só compensar o prejuízo que tomaram por conta dos executivos terem prejudicado a própria empresa. Então, a Azul ganha 0 e os executivos são demitidos e sofrem uma perda de 50. Então, na combinação de estratégia compra, toma, é 0 e menos 50. Então, compra e toma é 0 e menos 50. Falta somente essa combinação de estratégia aqui, que é não compra, não toma. Então, se a Azul não compra e a Avianca não toma, a Azul não vai realizar lucro, porque ela não comprou nada, então é 0, e os executivos mantêm o benefício de 50. Então, nessa situação aqui, é 0, 50. Pronto, aqui está representado o item D. O item D, então o A já foi feito, o B, o C e o item D. O item E pede para representar uma situação de interação estratégica entre dois jogadores na forma estratégica, ou seja, na forma normal, ali na tabelinha, mas os executivos da Avianca já vão conhecer o que a Azul fez. Então, é aquele espaço de estratégia do item D, do item C que a gente viu. Esse espaço de estratégia aqui. Aquelas 4 estratégias, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente faz aqui. Ai, Deus, esqueci das outras linhas. Só um instante. Aqui são 4. 2, 3, 4.
Ai, gente, eu não consigo fazer uma reta. Vai. Olha lá, tá mais ou menos isso aqui. Então, vamos botar azul aqui. A Avianca. A azul tem duas estratégias, igual como a gente fez lá no item C. Ela compra ou não compra. Tá? E a Avianca tem aquelas 4 estratégias. A primeira que eu coloquei, ela tomar, não importa o que ela prejudicar a empresa, né, os executivos, não importa o que a Azul faça, então ela toma a pílula. A segunda, ela não toma, não importa o que a Azul faça. Na terceira, ela toma se a Azul compra e não toma se a Azul não compra. Na quarta, é o contrário, ela não toma se a Azul compra e toma se a Azul não compra. Tá? Essas são as 4 estratégias do espaço de estratégias que os executivos da Avianca têm. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente, essa resolução de exercício? Sim, sim. Tá? Tá bom. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Certo, vou deixar. Então, beleza. Veja, nessa primeira linha, a Azul vai comprar. Então, a gente vai imaginar tudo que a Avianca for fazer é pensando que a Azul comprou, tá? Então, essa primeira linha, a gente vai olhar para os primeiros, para essas decisões de cima aqui do espaço de estratégia da Avianca, sempre. Para a segunda linha, a gente olha para a decisão aqui de baixo desse espaço de estratégia, tá bom? Então, aqui, nessa combinação de estratégias, é compra, toma. Compra, toma, a gente já viu aqui que é 0 e menos 50. Coloca aqui, 0, menos 50. Nessa combinação de estratégia é compra, não toma. Compra, não toma é 200 menos 50. Aqui, de novo, é compra, toma. A gente já só faz repetir. Como eu disse para vocês, no capítulo 2, quando a gente tem um jogo que é sequencial, como esse caso aqui desse jogo, na forma estratégica, a gente tem aqui algumas repetições de resultado. Aqui, de novo, é 200 menos 50. Isso não aconteceria se esse jogo fosse representado na forma de árvore, né, na forma estendida. Mas é solicitação do próprio exercício, então, né? Agora a gente vai olhar para a decisão da Azul de não comprar, tá? Quando a gente olha não comprar, a gente vai olhar a resposta da Avianca, olhando só para essa segunda parte aqui da estratégia dela, tá? Então, não compra e toma, não compra e toma, o resultado é 0 e menos 50. E menos 50. Aqui é não compra e não toma. O resultado de não compra e não toma é 0 e 50. Então, vai dar 0, 50. Aqui, de novo, é não toma. Então, repete, 0 e 50. E aqui é toma, é esse mesmo resultado. 0 menos 50. Tá? É assim que a gente representa esse jogo na forma sequencial, ou seja, quando os executivos da Avianca forem tomar sua decisão, eles já conhecem a história do jogo, já conhecem o que a Azul fez. Certo? Espero que vocês tenham acertado o item E.
No item F, representar a situação de interação estratégica dos dois jogadores, ó, mudou a forma, na forma estendida. Supondo que os executivos da Avianca tomam suas decisões conhecendo, ou seja, é um jogo sequencial, a forma estendida no jogo sequencial. Quem é que joga depois? A Avianca. A Azul começa jogando. Então, isso tudo tem que estar representado nesse jogo na forma estendida. É F. Tá? Então, não vou fazer retinho, mas vocês vão... Vai dar para entender. Então, a Azul começa jogando. Aqui é a Avianca. A Avianca. Tá? E nos ramos, a gente precisa colocar as ações que tanto a Azul quanto a Avianca podem tomar. Então, aqui é compra. Se quiser colocar não compra aqui, não tem problema, certo? Não tem uma ordem assim. Compra e não compra. E aqui nos ramos da Avianca é toma. Não toma. E aqui de novo, né? Toma. Não toma. Agora os resultados. Aqui a gente tem a Azul compra e a Avianca toma. Compra, toma é 0 e menos 50. Primeiro, o payoff do jogador 1, depois o payoff do jogador 2. Nessa outra combinação de estratégia é compra, não toma. Compra, não toma é 200 e menos 50. 200 menos 50. Tá? Aqui, nessa outra combinação de estratégias, a gente já tem não compra, toma. Não compra e toma é 0 e menos 50. E aqui é não compra, não toma. Não compra, não toma, a gente já fez aqui nesse jogo, é 0 e 50. Esses resultados não vão mudar, porque estão lá no cabeçalho do exercício, né? Então, sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Assim, a gente está representando na forma estendida um jogo sequencial. Tem F, check. Aqui ele está pedindo a mesma coisa, só que sem conhecer as decisões do outro, um do outro. Significa que a gente tem, ao invés de um jogo sequencial, a mesma situação, na mesma representação para um jogo simultâneo. Então, no item G, eu vou fazer o mesmo desenho que eu fiz antes. Está um pouquinho torto, mas vocês já estão acostumados com isso. Azul. Avianca. Azul vai comprar. Ou não comprar. A Avianca vai... É ruim escrever assim. Toma ou não toma.
Aqui da mesma forma, toma ou não toma. E os payoffs são os mesmos, não mudam. Ótimo. Agora, como é que eu faço, pessoal, para dizer para todo mundo que esse jogo G, do item G, é um jogo simultâneo? O que está faltando aí nesse jogo? O que está faltando? Uhum. Mas ele não é um jogo sequencial? Não, jogo sequencial é F. Ó, o item F, elas vão jogar conhecendo as ações. Por exemplo, quando a Bianca joga, ela já conhece as ações da Azul. O item F, esse aqui. Nós estamos no item G, que elas vão jogar sem conhecer as decisões do outro jogador. Só que o item G está igualzinho ao item F. Como é que eu indico que o item G é um jogo simultâneo? Capítulo 2, isso. Ah, isso aí é referente ao capítulo que a gente está acabando agora. Uhum. Alguém tem alguma ideia? Tentando recobrar na minha memória aqui. Pessoal, não deixem acumular. Não deixem acumular. Vocês não estão lendo, não estão estudando. Olha só, isso tem a ver com conjunto de informação, tá? Quando a Bianca vai jogar, ela não sabe o que a Azul fez. Portanto, na hora que ela vai decidir, os dois nós estão dentro do mesmo conjunto de informação. Agora sim, esse jogo virou simultâneo. Tá? Quando a gente indica o conjunto de informação, abarcando os dois nós de decisão do jogador. Tá certo? Relembraram aí? Uhum. Maravilha, não esqueçam mais. Aí, do caso contrário, seria cada nó com um conjunto de informação diferente, né? Separado, no caso. Aqui você pode colocar o conjunto de informação, mas não há necessidade, porque fica subentendido só do jeito que estava, certo? Não Sim, precisa sim. colocar. Justo. Precisa colocar indicando que tem dois nós no mesmo conjunto, mas aqui já estava representado, certo? Tá? Então, assim a gente conclui o capítulo 2 e já pode começar o capítulo 3. Agora, vocês vão começar a resolver os jogos. Porque o que a gente tem feito até agora foi, basicamente, definições e representação de um jogo, tanto na forma simultânea quanto na forma sequencial. A partir do capítulo 3, a gente vai abandonar um pouquinho os jogos sequenciais, vai focar em jogos simultâneos até o capítulo 5, inclusive, certo? Depois a gente retoma os jogos sequenciais. Certo? Então, aqui a gente vai ver jogos simultâneos estáticos. Jogos simultâneos estáticos. Significa o quê?
os dois jogadores vão tomar suas decisões sem conhecer o que o outro fez, vão jogar, vão obter os resultados e nunca mais vão se ver na vida, nunca mais vão jogar o mesmo jogo, certo? Isso que é um jogo estático, jogo simultâneo estático. A frasezinha: com as raposas, devemos bancar raposas. Quando eu estiver jogando com vocês online, próxima aula eu acho que já dá para a gente jogar o jogo da confiança. Vocês vão entender mais empiricamente, digamos assim, essa frase aqui do Thomas Fuller. Como é que se deve jogar um jogo? Como se resolve um jogo? Como se chega ao equilíbrio de um jogo? Resultado. Tá? Na abordagem clássica de teoria dos jogos, e nós só vamos ver nessa disciplina, abordagem clássica, nós não vamos ver nessa disciplina jogos bayesianos. Jogos bayesianos, você insere incerteza no jogo. Aqui, toda a estrutura do jogo, ao longo desse semestre todo, toda a estrutura do jogo é de conhecimento comum. E eu vou definir conhecimento comum daqui a um pedacinho, certo? O que é a estrutura do jogo? As estratégias de todos os jogadores e as recompensas de todos os jogadores. Então, quando os dois jogadores vão jogar, aqui, ao longo de todo esse capítulo, e na verdade ao longo de todo o nosso curso aqui, um jogador sabe quais são as estratégias que o outro pode adotar e sabe quais são os resultados de todas as combinações de estratégia do jogo, tá? Para poder ele pensar estrategicamente. Isso aí é uma hipótese imprescindível para que se resolva um jogo? Bom, dentro dessa estrutura e dentro desse conceito que a gente vai ver de equilíbrio de Nash, sim. Mas a gente tem outras definições de equilíbrio que não há necessidade de conhecimento comum, dessa hipótese de conhecimento comum. Vamos aí à definição. Conhecimento comum ocorre quando todos os jogadores conhecem a informação. Além disso, todos os jogadores sabem que todos os jogadores conhecem a informação. Além disso, todos os jogadores sabem que todos os jogadores sabem que todos os jogadores conhecem a informação. E eu poderia ficar o resto da minha vida dizendo isso aí. É até o infinito. Certo? Então, se você parar para pensar, é uma hipótese muito forte. É uma hipótese muito pouco plausível que aconteça empiricamente. Porque você precisa conhecer tudo e saber que todos sabem. E, além disso, saber que todos sabem que você sabe a estrutura do jogo, a informação do jogo. Certo? E isso aí fica para o resto da vida, desse jeito. Alguém quer entrar em minha aula? Tá, gente? Então, de fato, tanto conhecimento assim, simultâneo, é muito difícil de acontecer, empiricamente. Mas é uma hipótese que a gente precisa dela no momento. Então, vamos aceitar essa definição para que a gente consiga entender essa estrutura mais simplificada de jogo. Depois a gente complica um pouquinho mais, mas
Vamos entender o básico, vamos entender o simples, a teoria clássica dos jogos. Depois a gente complica um pouco mais. Tá? Não se enganem, teoria dos jogos pode ser extremamente difícil e matematizada. Na verdade, ela é extremamente matematizada. Tem o cara aí, ganhador de prêmio Nobel, Alman, acho que é assim que escreve, tá? Que é o cara de teoria dos jogos. Se você pega um artigo só desse cara, para vocês verem como é difícil de ler o artigo, de entender o artigo, porque é muito matematizado. Tá? Outra definição importante é a definição de jogos de informação completa. O jogo é dito de informação completa quando as recompensas do jogo são de conhecimento comum. Tá? Então, o payoff, todas as combinações de estratégia que resultam naquele payoff, tudo isso aí é de conhecimento comum. Ou seja, eu conheço as recompensas, né? O outro jogador sabe que eu conheço as recompensas, eu sei que o outro sabe que eu conheço as recompensas, e assim sucessivamente. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe, e aí vai. Tá? Então, o jogo é dito de informação completa quando isso aqui acontece, quando as recompensas são de conhecimento comum. Ninguém possui dúvidas com relação ao resultado. O resultado é possível de ser conhecido, e você sabe qual é o resultado de todas as combinações de estratégia possíveis daquele jogo. Tá? Essa é outra definição importante. Então, vamos tentar buscar uma primeira solução para o jogo com informação completa e que tenha o pressuposto de conhecimento comum. Vamos aqui analisar esse caso de duas empresas, a empresa Limpo e a empresa Bonito, em que há uma opção ou mais de estratégia que proporciona um melhor resultado do que outra, que não importa o que os outros façam, não é boa. Tá? Então, por favor, deem uma boa olhada aqui nesse jogo dessas duas empresas. A empresa Limpo, ela está pensando em lançar um detergente biodegradável e tal, né? Um produto biodegradável. Então, ela pode lançar esse produto ou não lançar esse produto. São duas estratégias possíveis. Tá? A empresa Bonito, como vocês podem ver pela estratégia dela, é uma empresa que já está no mercado. Tá? E ela vai reagir simultaneamente. Ela sente que a Limpo está, né, chegando no mercado, pode lançar, quer dizer, já está no mercado, mas lançar um novo produto, e aí a Bonito perderia lucro com isso. Então, ela tem duas estratégias possíveis dentro do seu espaço de estratégias. Aumentar os gastos com publicidade ou não aumentar os gastos com publicidade. Tá? É uma reação, aquilo ali que pode acontecer, ela já pode fazer isso aí, olha, vou aumentar minha publicidade, eu sei lá se a outra vai lançar, se não vai lançar. Então, ou então, não vou aumentar os gastos com publicidade, não, se a outra lançar, paciência, enfim. Aqui estão as recompensas, e aí, um de vocês vai assumir o papel de presidente da empresa Limpo. Deixa eu escolher quem vai ser. Angélica. Angélica vai ser a presidente da empresa Limpo.
O que você faria? Você vai lançar o produto ou você não vai lançar o produto, Angélica? Peraí, professora. Tô esperando. Deixa eu ver. Eu passo, ó, professora, posso passar? Para quem você passa? Escolha um. Um coleguinha Pode ser aqui. qualquer pessoa. Deixa eu ver. Não, Então, aqui, vou escolher aqui você aqui vai ter que a... escolher um. Então, tá bom. Vou escolher aqui na lista de alunos. Uhum. Emanuele. Manuele acaba de ser seu desafeto a partir de agora. Não pode passar também, não, professora? Ah, esse passa ou repassa. Vamos fazer o seguinte: quer passar? Não, você escolha um, não tem, vocês não vão perder ponto. Então, olha, pensa um pouquinho e diz: eu lanço ou eu não lanço. Escolha um, você é presidente da Limpo. E aí eu vou explicar em cima do que você responder, tá bom? Só um minutinho aqui, deixa eu só analisar. Pois não. Em questão de número, o segundo tá melhor, mas eu acho que eu ia no primeiro, visando algo a longo prazo. Lançar? Produto biodegradável. Não sei se está correto. Está correto. Está correto. O segundo não é bom em hipótese alguma. Não lançar não é bom em hipótese alguma. Você quer ver por quê? Suponha que a sua concorrente, a Bonito, jogue esta estratégia aqui. Você não sabe o que ela vai fazer, mas vamos observar as duas situações que ela pode jogar, né? Vamos pensar um pouquinho nessa interação possível. Se a Bonito jogar essa estratégia aqui de aumentar gastos, quais seriam os resultados, os payoffs, as recompensas possíveis para a sua empresa, Emanuele? Ou você iria ficar com 5 milhões de lucro ou 2 milhões de lucro. Se você escolher lançar o produto, você fica com 5 milhões de lucro. Se você escolher não lançar o produto, você fica com 2 milhões de lucro. Certo? Okay. Obviamente, 5 é melhor do que 2. Né? 5 milhões de lucro é melhor do que 2. Beleza, então, se a Bonito aumentar o gasto, é melhor lançar o produto. Correto? Sim. Então, vamos lá. E se você não sabe o que a Bonito vai fazer? E se a Bonito não aumentar o gasto? Como é que fica o seu resultado no final do ano? O resultado da empresa, ó. Se você lançar o produto, você vai obter 7 milhões de lucro. Se você não lançar o produto, você vai obter 2 milhões de lucro. Entenda, você é o jogador 1. Os seus resultados estão acontecendo antes da vírgula. É tudo que acontece antes da vírgula, certo? O que vem depois da vírgula são os resultados da empresa, o jogador 2, da empresa Bonito. Tá? Então, se a Bonito não aumentar os gastos, é melhor você lançar o produto. Então, tanto faz a Bonito escolher um ou outro. Sempre é melhor lançar o produto. Concorda? Sim. Justamente, eu pensei no raciocínio na questão de longo prazo, né? Que geralmente as empresas ficam na dúvida, mas sempre quando lançam e fazem uma marketing, propaganda, publicidade, né? Sempre tem um retorno maior para a empresa. Pois é, mas aqui o jogo não permite
do jeito que está aí, não permite que a gente tire essas conclusões, porque não está falando nada de marketing, não está falando nada, está só, a única coisa que está aqui representada é o resultado. Esse resultado positivo pode ser o resultado de um marketing bem feito? Pode, mas o jogo não nos diz isso. Qual é a causa? O que causou esse resultado melhor da empresa Limpo lançar o produto em relação a não lançar? A gente não sabe, a gente só sabe que é melhor, tá? Então, observando somente os elementos do jogo, a gente pode chegar à conclusão que a empresa Limpo vai preferir lançar o produto biodegradável, tá? Então, você acertou. Tá? Essa é uma situação muito rara de se acontecer. Quer dizer, não interessa o que o outro vai fazer, sempre é melhor para a minha empresa lançar esse produto biodegradável. Né? O que isso significa? Significa que para aquela empresa Limpo lançar o produto biodegradável, essa estratégia domina a estratégia não lançar. Essa estratégia aqui domina essa estratégia aqui. Tá? Isso é um outro conceito que eu estou apresentando para vocês. Além disso, além de ser uma estratégia que domina, esses valores aqui dessa estratégia, o 5 é maior do que o 2 e o 7 é estritamente maior do que o 2 também. Então, quando os valores são estritamente maiores do que a recompensa com a outra estratégia, a gente diz que aquela estratégia é estritamente dominante em relação a outra estratégia. Então, a estratégia lançar o produto, o termo técnico, correto a gente dizer que é estritamente dominante em relação a não lançar o produto. Tá? É um conceito que a gente vai ver em termos matemáticos agora. Então, suponha que a gente tem um determinado jogador I, e as estratégias desse jogador, a gente já sabe, eu já falei aqui como é que a gente vai padronizar, as estratégias são representadas por SI. SI é uma estratégia genérica do jogador I. Os outros jogadores, 1 ou 2, ou quantos jogadores existirem, os outros demais jogadores, a gente vai chamar as suas estratégias de S menos I. Tudo que não for I são os outros jogadores. A gente chama de menos I, tá? Vamos também chamar π do jogador I como sendo a função de recompensa desse jogador. É o resultado, é a função de recompensa. E ela é função de quê? Bom, uma função de recompensa depende das estratégias do jogador I e das estratégias dos outros jogadores, para que vocês tenham um resultado para aquele jogador. Tá? Então, π do jogador I é a função de recompensa do jogador I, que depende da própria estratégia que ele escolher e também das estratégias adotadas pelos outros jogadores. Certo? Dado isso, dadas essas apresentações e padronizações, a gente vai para a definição de estratégia estritamente dominante. Então, vamos lá. Se, dada a estratégia do jogador I, que vamos chamar de SI asterisco, se ela for estritamente dominante em relação a uma outra estratégia, veja que eu peguei duas estratégias do jogador I e estou comparando entre elas duas.
E eu não estou comparando a estratégia do jogador I com a estratégia de outros jogadores, não. É sempre, para a gente saber se uma estratégia é estritamente dominante ou não, é sempre comparando entre as estratégias do próprio jogador. É claro, ele não tem domínio sobre a estratégia dos outros, então ele vai escolher entre as suas próprias estratégias possíveis. Aqui, no caso, eu estou comparando 2 a 2. Se eu tiver 4 estratégias, eu vou sempre olhar 2 a 2, comparar entre elas todas. Eu estou comparando a estratégia asterisco com a estratégia 2 asterisco, do jogador I. Aqui eu estou dizendo que a estratégia asterisco é estritamente dominante em relação à estratégia 2 asterisco. Matematicamente, o que a gente vai ter? Que a recompensa do jogador I, quando ele joga essa estratégia estritamente dominante, é sempre maior, é estritamente maior do que a recompensa que ele vai receber quando ele jogar essa outra estratégia 2 asterisco. Isso aqui é válido para qualquer estratégia que os meus oponentes escolham, para qualquer S menos I. É precisamente o que está acontecendo nesse jogo aqui. Eu estou dizendo que o resultado de jogar a estratégia lançar, essa aqui, S asterisco I, em que I é a empresa limpo, e o S asterisco I é a estratégia lançar. Estou dando nome aos bois. Tá? A recompensa de jogar essa daqui é estritamente maior do que a recompensa de jogar essa outra estratégia que a gente pode chamar de S2 asteriscos I. Tá? Então, só para vocês entenderem essa parte matemática aqui. Isso equivale para qualquer estratégia que o meu outro jogador, o meu oponente escolha. Isso vale para qualquer estratégia que o oponente escolha. Correto? Agora eu mudei um pouquinho o jogo. Tá? Eu mudei o jogo. A única coisa que eu mudei foi uma combinação de estratégia, o resultado de uma combinação de estratégia. Aqui, nesse jogo, a gente sabe que 5 é estritamente maior do que 2 e 7 é estritamente maior do que 2. Beleza. Mas a gente pode encontrar jogos assim, ó. De novo, a empresa limpo pode escolher entre lançar ou não lançar o produto, e a Bonito, de novo, pode aumentar gasto ou não aumentar gasto de publicidade. Quando ela não aumenta gastos, se a Bonito não aumentar gastos, não mudou aqui o resultado, né, a recompensa para a empresa limpo. Ela vai receber 7 se lançar o produto e 2 se não lançar. 7 é estritamente maior do que 2. Mas se a Bonito aumentar os gastos, aqui nesse jogo modificado, a gente vai ter que a empresa limpo vai receber a mesma coisa se ela lançar ou se ela não lançar. 2 é igual a 2. Então, a diferença é que a gente tem um maior do que o outro em uma determinada estratégia, mas em outra estratégia a gente tem resultados iguais. Isso não acontecia aqui nesse jogo. A gente tinha tudo era estritamente maior para a escolha da estratégia lançar. Tá? Então, essa é uma diferença importante, porque agora, quando uma situação de uma recompensa ser tão boa quanto acontece, e não estritamente melhor, a gente não pode mais dizer que a estratégia lançar
seja estritamente dominante em relação a não lançar. Não é mais estritamente dominante porque tem resultado aqui, a possibilidade de um resultado igual entre uma estratégia e outra. Então, como é que a gente chama? A gente chama de fracamente dominante. Fracamente dominante, eu tenho que, em pelo menos uma das estratégias, a gente tem igualdade entre os resultados. Eu posso ter 1000 outras possibilidades de a empresa Bonito jogar em que lançar o produto vai dar um valor estritamente maior do que não lançar. Mas se eu tiver uma única estratégia da empresa Bonito em que o meu resultado deu igual, eu já não posso mais dizer que aquela estratégia que estava indo tão bem, dando recompensa tão maior, ela é estritamente dominante. Não posso mais dizer isso. Ela vai ser fracamente dominante. Vocês entenderam esse conceito intuitivamente? Sim, sim. Tá? Eu sou obrigada num jogo a ter alguma relação de dominância entre as estratégias? Não. Não. Eu posso ter jogo em que eu não tenho relação de dominância nenhuma. Como é que isso acontece? Bom, se a estratégia lançar der um valor estritamente maior, por caso de a empresa Bonito aumenta gasto, e dá um valor estritamente menor se a Bonito não aumenta gasto. Então, ela é boa numa situação, mas não é boa na outra. Então, eu não tenho aí uma relação de dominância entre as estratégias lançar e não lançar. Isso pode acontecer? Pode, não só pode, como é o mais comum de acontecer, certo? Matematicamente, a gente define uma estratégia fracamente dominante desta forma aqui. Então, vamos dizer que essa estratégia, duas linhas aqui, do jogador I, seja fracamente dominante em relação a uma outra estratégia S'. Bom, nesse conceito aqui, S duas linhas vai ser lançar. E S' vai ser não lançar. Então, S duas linhas é fracamente dominante em relação a quem? Em relação a não lançar. Eu sempre vou observar a relação de dominância entre duas estratégias do mesmo jogador, par a par. Limpo pode ter 4 estratégias. Eu sempre vou olhar 2 a 2, comparando sempre 2 a 2. Tá? Bom, eu digo que duas linhas é fracamente dominante em relação a S' se isso aqui acontece. O payoff, ou o resultado, quando o jogador I joga duas linhas, é maior ou igual ao resultado quando ele joga a estratégia uma linha. Isso aqui vai acontecer para qualquer coisa que o outro jogador jogue, para qualquer estratégia que os meus oponentes escolham. Tá? Isso aqui é verdade para qualquer escolha dos meus oponentes. Mas para ela ser fracamente dominante, isso aqui também tem que acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, para alguma estratégia do meu oponente, quando ele escolhe alguma estratégia e que essa estratégia seja estritamente maior, dê um resultado estritamente maior para S duas linhas em relação a S'. Certo? Para que vocês entendam esse conceito, deixe-me desenhar aqui um jogo criado neste exato momento. Pau. Vamos lá.
Jogador 1. Jogador 2. Estratégia A, B, C. Estratégia D, E, F, G. Ok. Vou criar aqui. Olhem esse jogo, pessoal. Eu fiz, obviamente, de propósito, não coloquei nenhum número para o jogador 2, porque nós vamos aqui observar e comparar a estratégia A com a estratégia B. Vamos comparar essas duas estratégias aqui, para saber se tem relação de dominância. Se tiver relação de dominância, se é fracamente ou se é estritamente dominante. Certo? Então, veja. Se o jogador 2 joga D, o jogador 1 é indiferente entre as estratégias A e B. Ele recebe a mesma coisa. Se o jogador 2 joga E, o jogador 1 é indiferente, de novo, entre as estratégias A e B. Ele recebe 7, tá? Se o jogador 2 joga F, ele também é indiferente entre as estratégias A e B. Então, veja que é tudo indiferente. Tá valendo aqui? É tudo indiferente? Ou aqui tá o igualdade, né? É tudo igual as recompensas? Sim. Na última, quando o jogador 2 joga G, aí você tem a estratégia A estritamente maior, com a recompensa estritamente maior do que a estratégia B. Só na estratégia G do jogador 2, para uma estratégia específica, eu tenho um valor estritamente maior. Para alguma estratégia específica do meu oponente, eu tenho um valor que é estritamente maior. Então, quem é essas duas linhas naquele jogo que eu criei? A estratégia A ou a estratégia B? A estratégia A ou a estratégia B? Quem é essas duas linhas? A. A vai ser essas duas linhas. B vai ser essa linha. Entenderam? Pode dar empate em tudinho. Se uma der estritamente maior, eu estou obedecendo a isso aqui e ainda consigo obedecer a essa outra parte. Para alguma estratégia do meu oponente. E se eu tivesse duas que fossem iguais e duas em que a estratégia A fosse maior? Tudo bem, já estava atendendo aquela definição. Tá? Já estava atendendo. E se eu comparar aqui a estratégia B com a estratégia C? Eu não disse para vocês compararem par a par? Então, se o jogador 2 joga D, é melhor C, né? C, 4 é maior que 1. Então, C está melhor do que o B.
Mas se o jogador 2 joga E, B é melhor do que C. Veja, então aqui eu posso dizer que não existe relação de dominância entre as estratégias B e C. Também não existe entre as estratégias A e C. Nenhuma dominância. Entendido esse conceito de dominância? Sim, tranquilo. Alguém tem dúvida? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Estamos aqui para responder. Não? Então vamos seguir. Agora a gente vai chegar a um resultado do jogo. Até agora eu tenho só apresentado para vocês os jogos, alguns conceitos, mas agora a gente vai chegar a um resultado do jogo. Vamos utilizar um método para chegar a um resultado do jogo, e o nome desse método é o método de eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas. Ufa! Eu queria que vocês entendessem que se eu tenho uma estratégia de um determinado jogador que é estritamente dominante em relação a uma outra estratégia deste mesmo jogador, é porque essa estratégia é estritamente dominada pela outra. Não parece óbvio isso? Faz sentido, né? Se uma é estritamente dominante sobre a outra, aquela lá é estritamente dominada pela outra. Tá? Então, o conceito de dominância estrita, ele é dual. Se eu tenho uma estritamente dominante, é porque eu tenho uma outra estritamente dominada. Certo? E o que nós vamos fazer aqui é eliminar as estratégias estritamente dominadas. Por que a gente pode eliminar essas estratégias? Por que esse método consiste nisso? Porque uma estratégia estritamente dominada, ela nunca vai ser jogada. Porque ela é dominada, gente. A outra que eu escolher vai ser sempre melhor do que ela. Se é sempre melhor, eu posso jogar ela fora. É uma estratégia que, racionalmente, eu jamais escolheria. Correto? Ok? Então, esse método de eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas, a gente vai buscar identificar uma estratégia que seja estritamente dominada por outra. Por isso a importância, e por isso eu dei exemplo e bati tanto na definição de estratégia estritamente dominante. Para vocês conhecerem o que é uma estratégia estritamente dominada, basta que ela tenha uma estratégia estritamente dominante sobre ela. Tá? E a gente vai simplesmente eliminar. Olhem para este jogo aí, e que nós temos 2 jogadores, cada jogador com 3 estratégias, e aí estão os payoffs desses jogadores. E vamos começar a pensar em estratégias estritamente dominadas. Eu quero que vocês olhem para a empresa Carro Novo. Ela tem essas 3 estratégias, essa e essa. E vamos comparar 2 a 2, certo? 2 a 2, para saber se tem dominância. Então, vou comparar primeiro essas 2 primeiras, tá? Lançar ou manter. Lançar ou manter. No caso da Novo Alto, jogar lançar modelo, a Carro Novo tem 4 se ela lançar e 1 se ela mantiver o preço. Bom, lançar está ganhando de manter. Se a Novo Alto importar, se tiver nessa situação aqui, a Carro Novo vai ganhar 2 se lançar e 1 se mantiver o preço. Continua lançar estritamente melhor do que manter.
Entretanto, se a Novo Alto não competir, carro novo ganha 1 se lançar e 6 se mantiver o preço. Opa, manter está ganhando de lançar só nessa última. Aí eu posso dizer que lançar é estritamente dominante em relação a manter? Não, Mas ela perdeu só aqui nessa última. mas mesmo assim, quando Muito ela. bem, isso mesmo. Mesmo assim, não importa, né? Perdeu só em uma. Por favor, não. Não é estritamente dominante. Não adianta. Nem chore. Tá? Não posso dizer isso. Tá, gente? A mesma coisa entre manter e reduzir. Tá certo? Reduzir vai ganhando, ó. 3 é melhor do que 1. 3 é melhor do que 1. Mas chega aqui e, rapaz, 0 perdeu para 6. Então, não posso dizer que reduzir é estritamente dominante em relação a manter. Tá? E aí eu olho também entre lançar e reduzir, né? As duas que estão nas pontas, assim. Nessa primeira situação, 4 é maior do que 3, lançar está ganhando. Mas nessa segunda situação, 2 é menor do que 3, reduzir ganhou. Então, eu não tenho nenhuma relação de dominância também. Ah, poxa vida, acabou meu mundo, eu não posso eliminar nada. Tô doida para eliminar e eu não consegui eliminar. Calma aí, a gente só olhou carro novo. Vamos olhar novo alto também, né? Mesmo jeito que vale para um, vale para o outro. A gente precisa procurar também entre essas estratégias da empresa Novo Alto, tá? Então, vamos comparar aqui lançar e importar. Vou comparar essas duas aqui. Tá? Nessa primeira situação aqui, 2 é maior do que 1. Opa, então importar está ganhando de lançar. Mas nessa situação aqui, 2 é menor do que 4. Então, lançar ganhou de importar. Já não tem dominância. Já posso dizer que lançar e importar não tem uma relação de dominância. Tá certo? Bom, se lançar e importar não tem relação de dominância, eu vou olhar lançar, não competir. Nessa primeira situação, se ele lançar, ele ganha 1, e se ele não competir, ele ganha 1. Já deu empate, já não é estritamente maior. Já deu empate. Já não posso dizer que exista dominância estrita, porque deu empate logo de cara. E deu empate aqui também, ó. 1 e 1. Aí, aqui em manter, 4 é maior do que 0. Epa, então existe uma relação de dominância. Ela empata aqui, nessa situação. Ela empata aqui nessa situação. Mas lançar ganha de não competir nessa situação. É a única situação em que lançar ganha estritamente de não competir. Existe uma relação de dominância entre lançar e não competir? Não. Sim. Sim? Sim. Mas elas não estão com a igualdade nas outras? Mas eu não perguntei se era dominância estrita. Eu só perguntei se era relação de dominância. Ok. Pegadinha da Alessandra. É isso, gente. Então, relação de dominância tem, só não é estrita. Ela é fracamente dominante. Era isso que eu ia perguntar. Lançar é fracamente dominante em relação a não competir. Portanto, não competir é fracamente dominada por lançar. Tá? Olha aí o joguinho de definições. Bom, não é possível, né? Eu não posso eliminar nada até agora.
Porque, gente, a gente só pode eliminar as que forem estritamente dominadas. Se for fracamente, não dá para eliminar, não. Tá? O método é para eliminar as estritamente dominadas. Dá uma dor de cabeça danada vocês eliminarem fracamente dominada. Não façam isso. Agora, vamos comparar importar e não competir. Só falta isso. Né? Importar e não competir. Nessa situação aqui, primeira, 2 é maior do que 1. Opa, importar está melhor do que não competir. Nessa situação segunda aqui, de manter preço, 2 é maior do que 0. Opa, importar continua maior do que não competir. Nessa terceira situação aqui, em que a minha oponente, a empresa concorrente, reduz preço, importar continua sendo estritamente maior do que não competir. Logo, existe uma relação de dominância entre importar e não competir. Importar é estritamente dominante em relação a não competir, portanto, não competir é estritamente dominada ou sempre pior do que importar. O que a gente vai fazer por esse método de resolução? Ó. Remover. Corta! Finja que não existe mais. Cortei. Agora, novo alto tem 2 estratégias e o carro novo tem 3 estratégias ainda, porque eu cortei uma estratégia de novo alto, eu não cortei nenhuma estratégia de carro novo. Tá? Mas aí, gente, sem esses 6 aqui para carro novo, ficou fácil da gente comparar. Pegue essa estratégia aqui do meio e compare com qualquer uma das 2 da ponta. Veja que 1 é menor do que 3. E aqui, de novo, 1 é menor do que 3. Então, existe uma relação de dominância entre manter e reduzir. Se a gente olhar manter e lançar, 4 é maior do que 1. 2 é maior do que 1. Logo, também existe uma relação de dominância entre lançar e manter. Manter é sempre pior em relação a reduzir e manter é sempre pior em relação a lançar. Ela é duplamente, estritamente dominada. Duplamente. Então, eu posso eliminar. Você foi eliminada. Agora, nós temos novo alto com duas estratégias e carro novo com 2 estratégias, as 2 da ponta, tá vendo? Então, só está valendo essas células aqui e essas células aqui. Eita, o jogo está ficando mais fácil. Vamos ver se entre lançar e importar, se eu posso cortar. Lançar, nessa situação, 1 é menor do que 2, então importar ganha. Nessa situação aqui, última, e temos de novo, 1 é menor do que 2, então importar ganha. Importar está ganhando nas 2 situações que a minha oponente pode jogar. Logo, existe uma relação de dominância entre importar e lançar, sendo importar estritamente dominante em relação a lançar, e, portanto, lançar é estritamente dominada pela estratégia importar. Como ela é estritamente dominada, eu posso simplesmente eliminá-la. Agora nós temos novo alto com uma única possibilidade de jogar. Ele vai importar. A gente já chegou a algum resultado para empresa novo alto. E temos carro novo que pode escolher entre lançar e reduzir ainda, né? Mas como ele sabe que novo alto vai importar, ele vai escolher quem? Lançar ou reduzir? Reduzir. Reduzir. Isso aqui é o nosso resultado do jogo. Eu vou eliminar aquela que é estritamente dominada. Portanto, o nosso jogo tem uma solução.
a solução é importar reduzir. Show de bola! Esse é o resultado do jogo. E por que o resultado não é 2 e 3? Porque eu já falei para vocês que o resultado de um jogo, em teoria dos jogos, é uma combinação de estratégias. Você vai colocar as estratégias e não os payoffs, as recompensas. Coloca as estratégias. Além disso, essas estratégias têm que estar ordenadas. A primeira estratégia vencedora, digamos assim, né, de equilíbrio, é a do jogador 1. Depois aparece a do jogador 2. Se tiver 3 jogadores, depois aparece a do jogador 3, e assim sucessivamente. Sempre. Se você coloca aqui reduzir, importar, tá tudo errado. Se você coloca 2 e 3, tá tudo errado. Isso aqui é a solução do jogo que eu já fiz com vocês. Então, eu já adiantei aqui alguns slides. Então, gente, tá aqui a solução. Esse tipo de solução, quando você vai eliminando e acha a solução, a gente diz que o jogo é solucionável por dominância. Só achando dominância entre as estratégias, você soluciona o jogo. Eu vou dizer para vocês que esse é um jogo extremamente raro de acontecer. É um jogo que só tem dominância entre as estratégias. Mas acontece. Vocês têm lá na lista de exercícios de vocês, que, aliás, vocês já podem resolver do capítulo 1, capítulo 2. Já podem resolver até alguma coisa aí de um jogo por dominância, vocês já podem resolver. Você já tem conceitos para isso. Quanto tempo eu tenho? Tenho meia hora. Excelente, excelente. Vamos lá. Os jogos têm outras definições que são importantíssimas. Eu estou trabalhando algumas definições que a gente vai usar daqui a pouquinho, quando a gente entrar em equilíbrio de Nash. Tá? Entre as definições estão estratégias racionalizáveis e o conceito de melhor resposta. Principalmente o conceito de melhor resposta a gente vai usar direto no equilíbrio de Nash, tá? Mas antes vamos ver estratégias racionalizáveis. As estratégias que resultam da eliminação de estratégias estritamente dominadas são chamadas de racionalizáveis. Sim, são chamadas de racionalizáveis. Esse é um dos conceitos. O que sobra, digamos assim, das estratégias estritamente, dessa eliminação das estratégias estritamente dominadas. Tá? São chamadas de estratégias racionalizáveis. Entretanto, existem situações em que você elimina as estratégias estritamente dominadas, sobram algumas estratégias, e ainda assim, essas estratégias, tem umas estratégias que sobram que você não vai jogar, e, portanto, a gente não considera racionalizável. Eu vou chegar lá com exemplos, que é melhor para vocês entenderem estratégia racionalizável, certo? Então, vamos lá. A gente vai utilizar a hipótese para obter essa solução por eliminação iterativa de estratégias estritamente dominadas. A gente já usou, na verdade, a gente já usou a hipótese de conhecimento comum da racionalidade. Porque, veja bem, eu tenho lá aquele jogo grande, cada um tinha 3 estratégias, e aí o meu oponente tinha que saber
que uma daquelas minhas estratégias era estritamente dominada e que eu jamais jogaria aquela estratégia. E eu também tinha que perceber que aquela estratégia era estritamente dominada e aí não seria bom. É mais fácil eu perceber porque eu conheço as minhas estratégias, né? Mas além de eu perceber que ela é estritamente dominada e de eu saber que não vou jogá-la, o meu oponente também vai saber isso. O meu oponente vai saber que eu não vou jogá-la, que eu sou racional. Então, a racionalidade também é de conhecimento comum. Tá? É a hipótese que a gente utilizou para chegar àquela solução, a solução do jogo por dominância. A definição oficial de conhecimento comum da racionalidade é: quando um fato é de conhecimento comum, isso significa que todos os jogadores sabem do fato. Todos os jogadores sabem que todos os jogadores sabem do fato. E todos os jogadores sabem que todos os jogadores sabem que todos os jogadores sabem do fato. E eu posso continuar de infinito. Isso aí é a hipótese de racionalidade ao extremo. Conhecimento comum da racionalidade. Tá? Então, se eu não vou jogar aquela estratégia porque ela é ruim para que eu jogue, ela não é a melhor resposta, já chego lá, ela é sempre a pior resposta para mim. Não só eu sei, como eu sou racional e não vou jogar, como os meus oponentes, os outros jogadores, sabem que eu sou racional e que não vou jogar, e eles são racionais ao ponto de saber que eu não vou jogar. E assim por diante. Entenderam? Ou é muito difícil? Deu para entender. É confuso, mas é mais ou menos isso. Todo mundo sabe tudo. E todo mundo é racional. Entendeu? É isso. Uhum. Ok. A pergunta... Voltei aqui com aquele jogo, né? E a pergunta é: essa estratégia não competir, do jeito que está aqui, ela é racionalizável? Sim. Mas ela não foi eliminada? Ah, eu achei que ele estava dizendo racionalizado no sentido de não usar ela porque ela é a pior estratégia, no caso. Não, é o contrário. Uma estratégia racionalizável, ela resulta da eliminação, ela sobra, ela escapa dessa eliminação. Ah, certo. Certo? Uma estratégia racionalizável, ela escapa da eliminação. Quando eu elimino, é porque ela não é racionalizável. Certo? Certo. Então, competir não é racionalizável. Porque o jogador 1, ele não vai jogar nunca não competir. Perde para importar aqui, aqui, aqui. Perde para lançar nessa situação, nessa situação, nessa situação. Perde para todo mundo. Então, essa estratégia aqui não é racionalizável. Tá? Uma estratégia racionalizável, ela escapa da eliminação. Tá bom? Então, escapa da eliminação. Mais adiante, eu vou voltar nesse conceito de racionalizável. Tá? Vou voltar no conceito de racionalizável. Porque o conceito completo de estratégia racionalizável depende um pouco do conceito de melhor resposta. Então, vamos ver o conceito de melhor resposta, depois eu volto no conceito de estratégia racionalizável. Certo? Vamos lá. O que é uma melhor resposta?
o que é uma melhor resposta. Vamos lá. Suponha uma estratégia, vamos chamar de S asterisco. Essa estratégia, ela é do jogador I. Tá? Uma estratégia aí do Adriano. O jogador I agora vai ser o Adriano. Vamos botar aqui. Ó. I igual a Adriano. Fazer uma homenagem ao Adriano. Muita honra. Então, o Adriano tem uma estratégia S asterisco. E essa estratégia S asterisco, por definição, a gente vai dizer que ela é considerada a melhor resposta do Adriano a uma determinada estratégia do seu oponente, seja lá ele quem for, qualquer um menos o Adriano, né? S menos I. Ela vai ser a melhor resposta se isso aqui acontecer. Se isso aqui acontecer. Isso aqui, ó. Tá? E o que é isso aqui? Vamos ler essa parte matemática aqui. A recompensa do Adriano, quando ele joga aquela estratégia asterisco e os outros jogam aquelas outras estratégias dele, é maior ou igual à recompensa que ele vai receber quando ele joga uma determinada estratégia diferente da asterisco. Vamos chamar de linha, estratégia S'. Isso aqui acontece para uma determinada escolha do meu oponente, escolha de estratégia, né? Decisão. Então, isso vale para uma determinada estratégia e também para qualquer S' que seja diferente daquela estratégia que é considerada a melhor resposta. Então, suponha que o Adriano tem 3 estratégias. Então, vamos aqui. Tá aqui o Adriano. O Adriano tem 3 estratégias. A gente vai olhar as recompensas do Adriano para uma determinada escolha do seu oponente. Então, vamos cravar essa escolha aqui. Suponha que o seu oponente escolheu essa daqui. A melhor resposta do Adriano é qual estratégia? Quem dentre essas 3, quando o seu oponente escolhe lançar, quem dentre essas 3 estratégias do Adriano é a melhor resposta? A S asterisco. Importar? Muito bem, é isso mesmo. Importar vai ser a S asterisco. Para uma determinada escolha do seu oponente, S asterisco é maior ou igual. Ela poderia estar repetida aqui poderia ser um 2? Poderia. Ela é tão boa quanto as outras 2. Nesse caso aqui, ela é estritamente maior, né? Importar é estritamente maior do que lançar e do que não competir. Tá? Então, sim, a melhor resposta vai ser importar. Quando o carro novo lança a nova versão, a melhor resposta do Adriano é importar. Então, vejam, quando chegar para vocês e perguntar numa prova, cansei de fazer isso, identifique a melhor resposta dos jogadores do seguinte jogo. Aí eu dou o jogo. Canso de fazer isso, tá, gente? Canso de fazer isso. Então, você vai dizer, para o jogador fulano, a melhor resposta dele, quando o outro faz isso, é fazer isso. Quando o outro faz aquilo, é fazer aquilo outro. Então, você precisa dar a melhor resposta para todas as situações em que o jogador 1 está colocado. Então, nesse caso aqui, você iria responder o seguinte. A melhor resposta para Adriano é importar se carro novo lançar.
Lançar o modelo, se carro novo mantiver, né? Mas tudo bem. Lançar modelo, se carro novo reduzir. Pronto. Essas são as melhores respostas do Adriano. Continuando a responder a pergunta que eu fiz na prova. A melhor resposta de carro novo é lançar uma nova versão se Adriano lançar o modelo. Reduzir preço se Adriano importar o modelo. E manter preço se Adriano não competir. Pronto, essas são as melhores respostas de carro novo. Quando você coloca as melhores... Desculpem. Quando você coloca as melhores respostas do jogador 1 e as melhores respostas do jogador 2, aí você está dando a resposta da questão como um todo. Caso contrário, você está respondendo só pela metade. Responder só para um jogador ou só para uma determinada situação não é a pergunta que eu faço na prova. Eu faço sempre assim. Diga qual é a melhor resposta para os jogadores nesse jogo. Ok, pessoal? Ok. Conceito de melhor resposta deu certo aí na cabeça de vocês? Aqui deu. Se não deu na cabeça de alguém, pode perguntar que tá tudo certo, eu respondo. Bom, pessoal, do mesmo jeito que tem o conceito de melhor resposta, a gente também vai ter aquela que nunca é a melhor resposta. É um conceito de nunca ser a melhor resposta. E vocês já conhecem o conceito de nunca ser a melhor resposta, né? Então, é exatamente o contrário do que está dito aqui. É o contrário disso aqui. Se aqui é maior ou igual, quando nunca é a melhor resposta, vai ser um menor. Então, S2 asterisco, aqui por definição, a gente vai dizer que nunca é a melhor resposta do Adriano. Quando é que isso acontece? Quando a recompensa que ele vai receber ao jogar essa estratégia é menor do que a recompensa que ele recebe ao jogar uma outra estratégia. Alguma estratégia que seja diferente dessa pior resposta. E isso vai valer para todas as estratégias escolhidas do oponente dele. Então, se em todas as situações que o oponente dele escolher, aquela minha estratégia, ou a estratégia do Adriano, sempre dá um resultado pior, ou seja, um resultado mais baixo, estritamente mais baixo, então ela nunca é a melhor resposta. Isso aqui, gente, a definição de uma estratégia que nunca é a melhor resposta é precisamente a definição de uma estratégia estritamente dominada. Dominada por quem? Nesse caso aqui, por alguma outra. Vai ser aqui por asterisco. Basta que tenha uma outra que sempre seja melhor do que aquela pior estratégia, ou a nunca melhor resposta. E isso vai ter que valer para todas as situações que o oponente dele colocá-lo no jogo, né? Para tudo que o oponente dele fizer, se sempre aquela estratégia dá um payoff ruim, ela vai ser estritamente dominada. Então, uma estratégia que nunca é a melhor resposta é uma estratégia estritamente dominada. Então, chegamos à definição de estratégia estritamente dominada, por contraposição à definição de melhor resposta. Esse método de eliminação de estratégias estritamente dominadas, ele tem limitações importantes, né? Ele tem limitações importantes. Por que ele tem limitações? Porque muitas vezes você não tem estratégias estritamente dominadas.
E se você só consegue resolver um jogo por eliminação interativa, e o jogo não tiver estratégia para ser eliminada, você não consegue resolver aquele jogo, né? Se você só tiver isso na mão, se você só conhecer esse método, tá? Então, isso traz limitações para você resolver um jogo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É o último slide da noite. Vamos lá. O aumento da capacidade produtiva vai servir a um determinado propósito de aumentar a oferta do produto. Reduzir preços, é guerra de preços, tá? E isso causa prejuízo a entrante potencial. Então, a situação é a seguinte: eu tenho uma empresa que já domina o mercado e eu tenho uma entrante potencial. Certo? Se ela aumenta a capacidade produtiva, ou seja, se ela investe, ela tem a intenção de causar prejuízos para aquela empresa que está tentando concorrer com ela no mercado. Então, a dominante, ela tem duas estratégias. Ela pode investir e ela pode não investir. A entrante tem 3 estratégias. Ela pode não exportar, ela pode exportar em pequena escala e ela pode exportar em larga escala. Se ela não exporta, ela não traz para dentro do mercado aquele produto. Se ela exporta em pequena escala, ela traz uma pequena escala daquele produto para o mercado. E assim sucessivamente. Tá? Gente, uma estratégia que sobrevive ao processo de eliminação iterativa é chamada de racionalizável. Mas nem toda estratégia que não pode ser eliminada em um processo de eliminação iterativa é necessariamente racionalizável. Aqui que eu queria voltar à questão da definição de estratégia racionalizável com vocês. Certo? Vamos, nesse jogo aqui, identificar as melhores respostas dos 2 jogadores, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar identificando as melhores respostas da dominante. Então, vamos lá. Se a entrante resolve não exportar, qual é a melhor resposta da empresa dominante? Investe. Ela vai investir. Eu vou colocar um L aqui, representando a dominante. Representando o jogador linha, certo? Bom, se a entrante resolve exportar em pequena escala, qual é a melhor resposta para a dominante? Não investe. Eu vou identificar aqui, ó, tá? Ela não vai investir. Só identificando as melhores, tá? Se a entrante resolve exportar em larga escala, qual é a melhor resposta da dominante? Investe. Muito bem. Beleza. Será que eu consigo eliminar alguma estratégia que seja estritamente dominada? Será que eu consigo identificar uma estratégia estritamente dominada nesse jogo? Bom, de cara, investe e não investe, não existe relação de dominância, porque nessa situação 2 é maior do que 1, e nessa outra situação, a outra leva vantagem, a outra estratégia leva vantagem. Então, entre essas duas, não existe dominância. De cara, também entre não exporta e exportar em pequena escala, também não existe dominância. Aqui, vence, não exporta, e nessa outra situação, vence, exporta em pequena escala. Né? Da mesma forma, exporta em pequena escala e exporta em larga escala, nessa situação de cima aqui, pequena escala ganha de larga escala, nessa situação de baixo, larga escala ganha de pequena escala. Só me resta comparar não exporta com larga escala, essas duas da ponta, mas nessa situação de cima,
não exporta, ganha de larga escala, e nessa situação de baixo, larga escala ganha de não exporta. Então, eu não posso eliminar ninguém, pelo amor de Deus. E agora? Como é que a gente resolve esse jogo? O que eu faço? Vamos continuar identificando as melhores respostas. Já identificamos as melhores respostas da dominante. Vamos identificar as melhores respostas da entrante, certo? Então, se a dominante investe, qual é a melhor resposta da entrante? Como é para repetir aí, professor? Se a dominante investe, se a gente está nessa linha de cima aqui, qual é a melhor resposta da entrante? É não exportar. Exportar. Porque um ganha de todo mundo, né? Vou botar um Czinho aqui para representar o jogador coluna, que as suas estratégias estão nas colunas, tá? E se a dominante não investe, qual é a melhor resposta da entrante? Exportar em pequena escala. Em pequena? Aqui? Tá, pera. Não. Exportar em larga escala. Larga escala. Eu tava olhando pro primeiro jogador. Não. Segundo, depois da vírgula. Larga escala ganha de todo mundo aí. Veja. Presta atenção aqui. Eu não consegui eliminar ninguém. Não consegui eliminar ninguém, porque não tem nenhuma estratégia aí que seja estritamente dominada. Certo? Mas isso não significa que todas essas estratégias que estão aqui são racionalizáveis. Eu disse o seguinte, a estratégia que sobrevive ao processo de eliminação é chamada de racionalizável. Só que aqui eu não eliminei ninguém. Será que todas são racionalizáveis? Eu já digo para vocês que não. Por quê? Para o jogador 2, para entrante potencial, em qualquer estratégia que a dominante escolha, nunca é a melhor resposta exportar em pequena escala. Vocês perceberam isso? Nessa primeira situação, a melhor resposta é não exportar. Nessa segunda situação, a melhor resposta é larga escala. Pequena escala não tem nenhum Czinho. Ela não aparece aqui como sendo a melhor resposta de nada para entrante potencial. Certo? Então, eu posso afirmar que para a entrante potencial, a estratégia exporta em pequena escala não é racionalizável, porque ela nunca é a melhor resposta para ela. Tá? Então, embora eu não tenha conseguido eliminar ninguém, não significa que todas essas estratégias sejam racionalizáveis. Ela não é racionalizável. Por que ela não é racionalizável? Porque ela nunca é a melhor resposta. Embora ela não seja estritamente dominada. Ela nunca é a melhor resposta porque ela nunca vai ser escolhida pela entrante potencial. Não tem preferência sobre ela. Tem um Czinho aqui em não exporta e tem um Czinho aqui em larga escala. Em pequena escala não tem. Ela não é racionalizável. Não é racionalizável. Ok? Vocês confundem muito racionalizável com não racionalizável. Vocês trocam as bolas. Tá? Uma coisa é racionalizável se eu posso escolhê-la, se eu tenho a intenção de escolhê-la em algum momento. E uma estratégia não racionalizável se eu nunca escolher, em momento algum. Se ela nunca for a minha melhor resposta. Ok? Conceito de racionalizável. Entendido? Sim. Show de bola. Eu vou deixar para a próxima aula esse camarada aqui, ó, o equilíbrio de Nash. Nós vamos começar com a definição de equilíbrio de Nash, próxima aula, 3.2. Leiam o capítulo 3, se divirtam lendo o Fiane,
antecipem suas dúvidas, que aí na próxima aula a gente vai ver esse conceito importantíssimo. Tá, vou parar aqui. Interromper a gravação.